16 de janeiro de 2025, quinta-feira da primeira semana do tempo comum. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria nos encontrarmos nesta manhã desta quinta-feira. E nós vamos refletir nesta manhã a leitura da carta aos Hebreus, o capítulo 3, versículos do 7 ao 14. Irmãos, escutai o que declara o Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como aconteceu na provação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, colocando-me à prova. Embora vissem as minhas obras durante 40 anos, por isso me irritei com essa geração e afirmei: sempre se enganam no coração e desconhecem os meus caminhos. Assim jurei em minha ira: não entrarão no meu repouso. Cuidai, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade, levando-o a afastar-se do Deus vivo. Antes, animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ainda se disser hoje, para que nenhum de vós se endureça pela sedução do pecado. Pois tornamo-nos companheiros de Cristo, contanto que mantenhamos firme até ao fim a nossa confiança inicial. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós acompanhamos esse texto de hoje, o autor da carta aos Hebreus, dizendo ser o Espírito Santo. Olha só, escutai o que declara o Espírito Santo. Dizendo ser o Espírito Santo, o autor, ele faz uma menção, ou melhor, uma citação do Salmo 94. Exatamente a versão da Septuaginta, o Salmo 94. E este Salmo 94, ele já é também uma menção do livro dos Números, o capítulo 14. Então nós estamos, o autor da carta aos Hebreus, nos reportando até esse Salmo 94, ele nos reporta a experiência do povo de Israel, segundo o livro dos Números, o capítulo 14. O povo padeceu longos anos no deserto, né? E exatamente tantas provações acabaram por acometer o povo no deserto. E às vezes, diante das provações da vida, muitas vezes nós colhemos as consequências das nossas más escolhas e nossas más decisões, não é verdade? Foi isso que o povo colheu. O povo pecou contra Deus muitas vezes, escolhendo deuses falsos, não levando a sério a promessa de Deus, os mandamentos de Deus, e vieram as consequências, né? E assim como o povo o fez, nós também fazemos muitas vezes, né? Fazemos as coisas erradas, as consequências batem na porta, e ainda nós culpamos a Deus e questionamos: cadê Deus? Por que Deus não me socorre, né? Então, alguns do povo, eles não queriam entrar na terra prometida. Por quê? Olhando para trás, viram que a promessa de Deus é que eles deveriam continuar a caminhada no deserto até chegar na terra prometida. E olhando para trás, eles perceberam que eles sofreram tanto. Eles pensaram consigo mesmo: mas será que possuir a terra prometida é um bom negócio? Mesmo sendo Deus quem nos mandou, porque Ele nos mandou, mas nós sofremos tanto, né? Aqui nós vemos, minha gente, a incapacidade do povo de perceber que as dificuldades da vida
vieram por causa das más escolhas do próprio povo, não tem nada a ver com Deus. E tem gente que vive assim, às vezes nós também, sabe? As pessoas não buscam a Deus, as pessoas não rezam, as pessoas não querem, a maioria das pessoas hoje em dia não quer saber da igreja, não quer saber de Deus, não quer saber de alimentar a dinâmica espiritual da sua alma. Aí, vida que segue, parece que tá tudo bem. Só que quando a gente esquece uma parte de nós, que nós não somos só corpo, minha gente, e muito menos só psíquico. Nós somos corpo, alma e espírito, né? Então, nós precisamos cuidar de tudo aquilo que nós somos e as pessoas não cuidam da parte espiritual. Aí a vida segue, a hora que começam as coisas complicarem, por quê? Porque nós adoecemos espiritualmente, né? Nós adoecemos. O que acontece com o corpo acontece com a alma. Fica um ano sem se alimentar para você ver. Você não vai nem chegar a um ano. Você vai morrer antes, né? Fica alguns dias ou uma semana sem tomar água para você ver. Você vai morrer. E acontece com a vida espiritual. Aí as pessoas começam a desfalecer, as coisas começam a não dar certo, sabe? As coisas começam a se complicar na própria vida das pessoas, como também nos seus relacionamentos, as outras dimensões da existência. Parece que tudo começa a se complicar. Aí as pessoas se voltam contra Deus. Mas se Deus me amasse, tal coisa não tinha acontecido, tal coisa... Ora, meu irmão, minha irmã, aconteceu isso exatamente porque você não se permitiu amar, porque você não buscou o amor da sua vida, que é Deus. É por isso que às vezes nós nos encontramos numa situação lastimável na nossa história, né? E Deus nos fala, leve uma vida debaixo da minha presença, segundo minha presença, leve uma vida segundo os meus critérios, né? Reze, leve uma vida espiritual a sério, tal, e nada, né? Olha só, o autor da carta aos Hebreus diz assim que foi o Espírito Santo quem declarou: se ouvirdes a sua voz hoje, não endureçais os corações, como aconteceu no deserto com a vida de vossos pais. Olha só. Então, hoje eu estou pregando mais uma vez essa palavra e dizendo a vocês, partilhando com vocês, e também é para mim, com certeza, meus queridos, sem Deus não existe vida, não existe realização humana. A gente precisa aprender isso, a gente precisa se convencer disso, sabe? Hora ou outra a gente tá falando bobagem, sabe? Tem gente que vive falando, eu vou deixar tudo, vou abandonar tudo, vou largar tudo, eu vou tocar minha vida, não sei o que, não quero mais saber mais de nada, não sei o que. Olha, vai lá e faça para você ver o quão frustrante será a sua caminhada sem Deus. Não existe felicidade sem Deus. Não existe, né? Então, esse texto, quando o autor da carta aos Hebreus menciona este salmo, menciona o texto dos números, ele está tentando nos dizer assim, que nós precisamos nos convencer que precisamos de Deus. Deus, mais do que uma opção. Mais do que uma opção. Deus, minha gente, é uma necessidade para a nossa vida feliz. É uma necessidade. Olha só, e aí nós vamos nos deter agora nesses versículos últimos. Versículo 12, olha que bonito. Cuidai, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade, levando-o a afastar-se do Deus vivo. Então ele faz um alerta, cuidai do vosso coração. E é exatamente isso que nós precisamos escutar ao iniciarmos esse ano de 2025. Olha só, cuidai do vosso coração. Porque, minha gente, os acontecimentos da vida, eles podem até baquear em nosso físico, a nossa saúde,
Muitas vezes o nosso psíquico, nós podemos estar entristecidos, aborrecidos com algumas situações, mas agora quando os acontecimentos, pessoas, enfim, o que seja, acaba por afetar o nosso coração, onde reside, né? Onde reside a profundeza da nossa alma, aí complica tudo. Complica tudo. Cuide do coração. Não deixe que o seu coração seja dominado por falsos sonhos. Não deixe que o seu coração seja dominado, né, por sentimentos degradantes ou decadentes. Não deixe que o seu coração seja roubado pelo medo, pelas dúvidas, né? Não deixe que o seu coração entre num desânimo e desista dos seus sonhos. No coração está o combustível para que nós continuemos ou não seguir o rumo da nossa estrada, da nossa vida e assim lutarmos pelos nossos ideais. Cuide do coração, cuide. Esse motor, ele precisa ser bem cuidado e muito, muito, muito protegido. Meus queridos, é a representação da nossa profundeza, é a representação do lugar mais profundo do nosso ser, onde residem as nossas preciosidades. Que nós cuidemos, não deixemos-nos tocar pela incredulidade. Olha, incredulidade é falta de fé, minha gente. O que é incredulidade? É falta de fé. Cuidai, irmãos, que não se achem em algum de vós um coração transviado pela falta de fé, pela incredulidade, levando-o a afastar-se do Deus vivo, né? Quando o coração ele é seduzido pela convicção de que nós não precisamos de Deus, né? É um coração onde a fé está morta, onde Deus ele se distancia cada vez mais. Não. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Não deixe que nada tire sua fé, porque é a sua fé que vai te fazer levar até o ponto último da sua história, que é a alegria eterna. É a sua fé que vai te capacitar a conquistar os seus sonhos. Não deixe que as coisas, que os fatos, não deixe que nada tire do seu coração a fé. Não. Antes, animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ainda se disser hoje. Olha só que bonito isso. O que quer dizer isso? Enquanto ainda se disser hoje, isso quer dizer que nós devemos ter esperança. Enquanto há o hoje, há chance. Quantas vezes nós estamos enfrentando algumas situações difíceis e nós perdemos a esperança? E nós já começamos nós tentamos convencer a nós mesmos de que não vai dar mais certo, de que não vai ser possível, de que nós somos fracos, de que, enfim, tantas coisas. Olha, enquanto se disser hoje, nós devemos nos animar uns aos outros. Minha gente, ajudemo-nos uns aos outros, ajudemo-nos mutuamente. Quando você encontrar, pode ser que isso aconteça nesse dia que a gente está escutando essa palavra de hoje, pode ser que aconteça isso hoje. Nós nos depararmos com alguém que esteja com a esperança morta na alma. Anime essa pessoa. Diga a ela que enquanto há um hoje, há ainda o dever, por cada um de nós, de lutar pelos nossos sonhos. Há o dever. Isso a gente vê muito, aliás, nós padres, né? Nós vemos muito isso quando a gente se depara com uma pessoa que está com uma enfermidade grave, né? E mesmo ainda o médico não dizendo que não tem mais jeito, mesmo ainda não tendo sido pronunciado diagnóstico dessa maneira, tem muita gente que já entrega, sabe, se entrega. Tem muita gente que já desiste. E imagine as pessoas que estão em cuidados paliativos, né? Que o médico disse, eu não tenho mais nada a fazer, né? Será que
ainda assim é justificativa para que essa pessoa desista? Eu acho que não, minha gente. Eu acho que não. Ora, Jesus Cristo, enquanto ainda caminhava neste mundo, né, antes de entregar sua vida, ele foi visitar uma família, os 3 irmãos que eram muito amigos dele. E o seu amigo do peito, Lázaro, já estava morto há 4 dias. E ele fez Lázaro ressuscitar e tirou Lázaro do túmulo. É a grande demonstração para nós de que, mesmo quando alguma situação nos convença de que não há jeito, para Deus ainda há jeito. Por isso, nos animemos uns aos outros na virtude da esperança. Minha gente, entregar para Deus o que depende de Deus. Entregar para Deus, não deixar que os nossos sentimentos nos façam derrotados. Não deixe que os seus sentimentos te façam derrotado, mesmo que você já esteja. Mesmo que você já esteja. Por quê? Porque Deus pode fazer de você, na sua derrota, um vitorioso ainda. Ou Deus não pode. Então, em nenhum momento da vida, desistamos. Em nenhum momento. Mas que nós sejamos homens e mulheres de garra, como nos diz a carta aos Hebreus no finalzinho, no versículo 13, tornando-nos companheiros de Cristo. Olha só, firmes, com nossa confiança total em Cristo, que Ele seja o nosso companheiro na batalha da vida e que nós estejamos sempre em pé, com a cabeça erguida, vitoriosos, homens e mulheres de garra, cheios de esperança e de confiança em Deus. Que esse dia seja um dia abençoado para você, que Deus o proteja, como também toda a sua família. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.